Fala pessoal da Rádio Bandeirantes Goiânia, aqui ao meu lado Arthur Neto, novo coordenador técnico das categorias de base do Atlético, mas que conhece isso aqui muito bem. Primeiramente, Arthur, obrigado por tirar um tempinho para falar com a gente. A gente sabe que essa semana, principalmente, muito corrida, né? Começo de competições de categorias de base, mas eu queria saber do senhor, como é que tá sendo essas primeiras semanas aí de volta ao Atlético? Bom dia, Felipe, amigos da Band. É um prazer voltar a falar com vocês. Está sendo muito bom, né? Porque a gente está tomando pé da situação, são muitas categorias e os campeonatos estão começando agora, né? Então a coisa fica um pouco corrida, mas tudo bem. É um trabalho de médio a longo prazo e nós temos que ter o conhecimento necessário para fazer tudo engrenar. E agora a gente tem um começo aí das categorias, com exceção do Sub-13, né, que começa um pouquinho depois, mas a gente já tem Sub-15, Sub-17, Sub-20. Você estava me falando, tem uma competição nacional que o Atlético vai disputar também nessa categoria Sub-14. Como é que é essa transição, né, Arthur? Porque até alguns anos atrás você ainda estava no profissional, teve aquela ótima campanha no comando do Goiânia, e agora a categoria de base, que é jogo praticamente toda hora, é menino. Como é que é essa mudança de chave? Bom, na verdade, tudo que é relacionado ao futebol não tem novidade para mim, porque são muitos anos como atleta, como treinador, uma experiência como dirigente também, e eu, na minha trajetória de treinador, eu sempre coloquei as categorias de base com conjuntamente com o profissional. Era normal eu chamar o Sub-20, o Sub-17 para fazerem treinamentos após jogo, né? Quando o time principal jogava, no dia seguinte eu fazia uma movimentação com aqueles que não participaram do jogo e sempre traziam a categoria de base. Por esse motivo mesmo é que vários jogadores foram revelados. Então, para mim é uma coisa muito natural, para falar a verdade. É uma experiência nova a nível de você estar coordenando várias categorias, né? É um pouquinho diferente, mas a gente já está tomando pé da situação e no fim vai dar tudo certo. O Atlético até poucos meses atrás, né, estava com o Batata e também com o Maurinho, né? O Maurinho foi para o Londrina, o Batata foi para o Santos, o Gilberto Pereira ficou nessa função e o senhor foi contratado. Como é que tem sido esse começo de trabalho, o senhor e o Gilberto? Como é que fica a nomenclatura do cargo, mas até onde que vai isso, né? Qual que é a função do senhor? O que o senhor pode falar da função do coordenador técnico? O Gilberto é um trabalho um pouco mais de campo, o senhor também vai fazer um pouco mais de campo, de acompanhar nas competições. Como é que ficou essa divisão entre vocês dois? Na verdade, o convite foi para que eu coordenasse de uma forma geral, né? O Gilberto é muito importante, me auxilia bastante. Trabalhamos juntos e ele faz uma parte assim muito operacional também. A minha é muito para o lado técnico, porque a minha função principal aqui, isso foi conversado com o Adson, não é ser administrativo somente. É lógico que a gente sabe conduzir, até porque foi muito tempo dirigindo comissões técnicas, a gente sabe como é que funciona toda essa engrenagem. Porém, o meu grande objetivo mesmo, a minha grande missão, é fazer com que o Atlético volte a ter aquilo que não tem há muitos anos. Eu vou ser bem claro e específico. O Atlético, no ano passado, quando ele subiu, ele voltou à Série A do Brasileiro, ele tinha somente um jogador que foi criado aqui dentro. Mesmo assim, foi revelado há muito tempo atrás, que foi o Luiz Fernando. Eu digo isso jogando, não é participando. Para quem já teve Baltazar, Júlio César, uma série de jogadores que passaram por aqui, Lindomar, que foram criados aqui, Valdeir, e outros, tem muito tempo que o Atlético não coloca no time de cima os jogadores para se firmarem ali. Eu acho que já está no momento, porque a gente tem uma história dentro do clube, numa reconstrução técnica, que foi a partir de 2006, com a chegada do Adson, o convite que foi feito para mim, e tudo isso se modificou. E aqueles que lembram daquelas passagens, sabem o momento e a situação que se encontrava o Atlético. O Atlético vinha de uma segunda divisão estadual. A situação era muito ruim. Administrativamente, patrimonialmente, isso aqui onde nós estamos, esse estádio aqui não existia, era totalmente diferente. O CT também tinha dificuldades, então o Adson fez um trabalho excepcional nessa parte administrativa, financeira, recuperou, como dirigente de futebol também, conquistando títulos, e nós fizemos, digamos assim, o início do DNA do Atlético. O torcedor estava muito machucado naquela época, o time não tinha nada para contar, quase terminou. Aqueles que conhecem a história do Atlético, o Atlético esteve muito perto da falência. E aí se começou tudo novamente. Então, nós tivemos participação em título, no primeiro acesso da Série A, tudo isso se modificou.
Agora, a missão é diferente, não é dentro do campo ali, eu não sou o treinador. Eu costumo dizer o seguinte, aquelas páginas que foram escritas dentro do Atlético como treinador, elas me dão muito orgulho, muita satisfação, mas é um livro que tem que ser fechado. No momento, ele tem que ser aberto um outro livro, e aí já é na coordenação, é um trabalho diferente, é um trabalho que você não visa apenas resultado de campo, ou seja, resultado de vitórias, de títulos, você precisa construir novos jogadores, fazer com que novos jogadores joguem, não apenas complete o elenco. Completar o elenco tem um monte, toda hora tem gente treinando lá, mas o Atlético tem que entrar numa situação de clube formador, ele tem que começar a ser respeitado como clube formador. Nós temos que ter na nossa equipe principal, daqui a um determinado tempo, isso não vai ser feito da noite para o dia, é impossível, jogadores que se firmem e se tornem ativos para o clube. Sendo mais específico, daqui a um determinado tempo, nós temos que botar um titular, 2 titulares, a partir daí nunca mais baixar. Ou aumentar, ou fazer a troca. Foi vendido um jogador, mas tem que estar outro pronto para entrar. E aí sim a gente entrar, como tantos clubes do futebol brasileiro fazem isso. O Flamengo, o Fluminense, o Botafogo já fez muito quando nós começamos. O Santos, o Corinthians, tem muito, São Paulo. Eu vou ficar falando um monte de gente aqui que já fez e faz isso. Atlético Mineiro, Cruzeiro, o Palmeiras, que hoje é o campeão nacional, ele demorou muito tempo para fazer isso. O Palmeiras não fazia isso. E de uns anos para trás, ele chegou a essa conclusão que era necessário. E hoje você já vê jogadores do Palmeiras inseridos na equipe de cima, jogando, sendo vendidos, como o caso do Hendrick, que foi uma transação expressiva a nível de números, né? Então, eu acho que chegou o momento do Atlético fazer isso. E essa é a minha grande função. O senhor tocou em 2 assuntos importantes que eu quero falar com o senhor. Primeiro, o senhor falou sobre clube formador. O Atlético precisa ser conhecido como um clube formador. O Atlético hoje não tem essa chancela da CBF de ser conhecido como um clube um formador. Aqui no estado a gente tem o Goiás, que recentemente reconquistou esse título perante a CBF. O Atlético trabalha para ter esse reconhecimento. Eu também fico sabendo também que existem algumas exigências na parte até de questão de estrutura. É um objetivo do senhor colocar o Atlético como de fato um clube formador perante a CBF? Isso é um fato que você falou, é real isso. O Atlético não tem o certificado para você conseguir, você tem que cumprir várias exigências que hoje nós não temos condições de cumprir, mas eles estão em andamento. Nós temos que construir um CT, isso já está sendo pensado, já está sendo trabalhado em cima de uma área, você tem que ter uma parte de alojamento melhor, já está sendo resolvido também. E o mais importante, quando nós sentamos, eu e o Adson, até porque o conhecimento nosso é de muitos anos. O Adson foi meu atleta, ele foi meu dirigente, foi o diretor de futebol, o primeiro que veio junto com ele, e hoje é o presidente. Então nós temos uma história longa nisso aí, e existe uma confiança nisso aí, por isso é que eu estou de volta. E ele me prometeu que será feito isso. Para quem construiu um CT como aquele, e fez o Ascioli sair das cinzas e estar dessa maneira, com um detalhe, o Ascioli vai ser ampliado, por sinal vai ficar muito bonito, que ele até me mostrou o projeto. Então, é lógico que eu acredito naquilo que ele falou, eu sei que vai ser feito. Por isso é que eu disse, não é da noite para o dia. Nossa estrutura hoje, nós reconhecemos que não é a ideal, ela carece de algumas coisas, mas vai ser feito, com certeza. E nós vamos em busca desse certificado, que seguramente aí vai dar outro patamar para o clube a nível de categoria de base, né? Você não vai correr risco de ficar perdendo o jogador, como volta e meia acontece. Você vai ter uma estrutura muito melhor, que vai chamar muito mais jogadores para cá. O fato do Atlético voltar à primeira divisão é fundamental, é muito importante, porque te dá uma situação de você estar na prateleira de cima, então você é procurado pelos jovens. Quem é que não quer jogar no Atlético hoje? O difícil era 18 anos atrás a gente contratar jogadores na estrutura que a gente tinha do profissional. Era muito difícil. E tudo isso foi superado com trabalho, com vontade, com garra de todo mundo que estava dentro. Isso aqui foi na unha, velho. Essa que é a verdade. Isso aqui foi um trabalho de muita união, de muita força que nós tivemos dentro e fora de campo. E tudo isso foi acontecendo. Então agora chegou o momento de a gente mexer nessa situação de categoria de base. Por isso que eu disse que esse convite para mim foi muito importante. Eu já tinha decidido que eu não queria mais trabalhar como treinador. Eu tenho minhas razões e achei que era o momento. E fiquei aguardando uma oportunidade para que viesse algum convite. Eu tive até para voltar a ser treinador e não aceitei.
Eu segurei, esperei o tempo necessário. E quis o destino que viesse para um clube que foi extremamente importante para mim, com uma pessoa que tem todo esse conhecimento, que temos uma história juntos. E então eu estou muito feliz com isso. Espero e tenho certeza que vou corresponder como sempre procurei fazer. O outro assunto que o senhor tocou minutos atrás foi a presença de jogadores revelados nas categorias de base do Atlético no time principal. O Atlético já teve alguns jogadores que eram conhecidos como promessas que acabaram que não se firmaram, né? O Luan Salles, lateral direito, que chegou a ser emprestado para o Flamengo, não permaneceu, voltou. O Moraes também era visto como uma promessa, hoje ele não está podendo atuar. O Luiz Fernando conseguiu se firmar, o Rodrigo Soares passou por aqui, o Renato passou por aqui. O Michel Custódio era visto como uma promessa também da zaga, também não conseguiu se firmar. Alguns atacantes, né, o Riquelme, o Cristianoto também, que chegaram a estar no profissional, mas não vingaram. E aí é algo que a gente vê não só no Atlético, mas nos clubes goianos de uma maneira como um todo. Hoje a gente vê a gente buscando muitos atletas de fora, de outros estados, de outros clubes, mas dificilmente você tem aquela raiz do atleta goiano jogando num clube goiano. O que pode ser feito, o que é necessário para que o Atlético consiga, como o senhor disse, retomar essas raízes, e conseguir revelar grandes jogadores como já foi feito no passado? Eu diria que isso acontece, de alguns jogadores irem muito bem na base e depois eles não conseguirem dar sequência no profissional. O que nós estamos fazendo agora? Eu acho que a gente tem que melhorar aquilo que é feito lá embaixo. Eu sei porque eu passei muitos anos como treinador profissional e recebi muitos jogadores que eram para estar prontos e vinham com muitos defeitos, que já deveriam ter sido corrigidos, mas é na base. É muito difícil você corrigir um jogador que passa mal, que domina mal, que chuta mal, que cabeceia mal, com 25, 26, 28 anos. Convenhamos. Agora, é obrigação de um treinador que trabalha com as categorias de base, 12, 13, 15, 17 e o 20, que já é quase profissional, esses atletas têm que estarem prontos. Eles têm que chegar sem esses defeitos. O que eu estou colocando para todos os treinadores aqui da base? É necessário duas coisas. Uma, se trabalhar fundamentos, coisa que a gente vê muito pouco hoje. Se modernizou muito a forma de treinar, está muito bonito, sabe? Tem muito desenho no campo, muito cone, muita fita, é lindo isso. É lindo, para o cinegrafista, né? Para vocês verem, acha bonito a beça. Mas e como é que está se corrigindo esses jogadores? Quem é que está fazendo treinamento específico para um lateral cruzar bem, para um meio-campo passar bem, para um atacante finalizar bem, de qualquer jeito, de frente, de lado, de costa? A gente não vê o tipo de trabalho sendo feito dessa maneira. E isso era feito lá atrás. Isso era muito feito. Porque o que dá a condição do atleta aprender é a repetição dos movimentos. Isso eu estou convencido disso. Vou mais além. A gente ouve muito se falar assim, olha, há pouco tempo a seleção ficou 4, 5 anos sem fazer um gol de falta. Por acaso você vê os caras treinando falta hoje depois que termina o treinamento? Eu não sei se vocês estão vendo isso. Porque antigamente, quando se terminava o treino, a gente fazia esse tipo de coisa. Aquela barreirinha que estava lá, a gente botava para os jogadores treinarem todo dia, para fazerem isso. Quando terminava, se melhorava a condição, com o que eu falei anteriormente, de um cruzamento, de um passe bem feito. Hoje a gente não vê isso aí. Então, isso é o primeiro passo. É você fazer com que esses meninos tenham esse tipo de treinamento. E o que eu falei para todos os treinadores da base? Vocês podem dar o treinamento que vocês quiserem, vocês podem escalar quem vocês quiserem, vocês podem fazer o esquema que vocês quiserem, só tem duas coisas que vocês não podem fazer. Uma que vocês devem fazer é treinar um dia na semana, você tem que treinar fundamentos. Tem que treinar. O campeonato é semanal, não é diferente do profissional. Cada categoria, uma joga terça, outra quarta, quinta e por aí, sexta, 4 categorias, jogam assim o campeonato goiano. Então você tem uma semana inteira para trabalhar. Existe tempo para você, num dia da semana, fazer isso. Deve fazer isso. Então, é muito importante que isso aí seja repetido. E a outra coisa que a gente não admite, aí eu vou voltar no DNA do Atlético. Quem viveu esse início aqui, sabe o que eu estou falando. Aqui foi criado um DNA no momento que as equipes jogavam um pouco defensivas, todo mundo marcava do meio para trás, era um futebol meio estranho. E nós introduzimos aqui um futebol bonito, bem jogado, ofensivo e corajoso. Então, o que eu falo para os treinadores da base esse é o que eu digo. O esquema é de vocês, a escalação é de vocês. Agora,
a forma de encarar o jogo tem que ser do jeito que é o DNA do Atlético. O torcedor do Atlético se acostumou a ver um time jogando para frente, um time não tendo medo de ninguém, e era assim que era feito, dentro e fora de casa. Então isso você tem que implantar desde os garotos, desde a base lá embaixo, porque quando eles chegarem lá em cima, se tiver sendo feito isso, eles chegam à vontade, eles chegam totalmente preparados, não vai modificar o que eles estão fazendo. E quando eles entrarem no time de cima e mostrarem esse tipo de procedimento, eu tenho certeza que o torcedor do Atlético vai apoiá-los. Vai ficar muito mais fácil desses jogadores jogarem, permanecerem na equipe principal e dar o retorno que o clube está precisando. É isso que a gente está tentando implantar. Isso aí vai acontecer em 2, 3, 4, 5, 6 meses? Impossível. Se eu vier aqui falar que vou fazer isso nesse tempo, eu estaria mentindo. Eu não tenho o hábito de mentir, isso demanda tempo. Vai ficar mais fácil quando a gente tiver os nossos campos de treinamento em perfeitas condições? Vai ficar muito mais fácil, porque a gente vai fazer com que, por exemplo, se a gente tem um campo como esse do Acioli aqui e o CT do profissional, é toda a condição que se precisa para fazer com que o jogo se torne um jogo bonito, um jogo fácil, um jogo bem jogado, a troca de passes bem feita, triangulações bem feitas. É isso que o futebol exige. Mas dentro disso tem que botar aquele mais importante, tem que ter coragem para jogar, tem que ter vontade de jogar. E o Atlético tem que começar a criar jogadores dessa forma. Arthur, até alongando um pouquinho mais, porque o senhor entrou no assunto que eu acho importante, essa formação de atleta. Por quê? O Watson repetidamente reclama que não se há jogadores no futebol brasileiro hoje para contratar. Muita dificuldade, tanto que o Atlético hoje está com muitos gringos e outros ainda podem chegar aí ao longo da temporada. Se torna ainda mais necessário apostar e melhorar todas as condições para revelar jogador a partir do momento que você tem dificuldade no mercado, que você está precisando buscar fora do país, né, em outros locais. Se torna extremamente necessário revelar melhores jogadores, apostar nesses jogadores para que o retorno seja melhor? Sem dúvida. E eu concordo totalmente com o que ele falou. Quer o exemplo maior? Nós somos bicampeões olímpicos e acabamos de ser eliminados da Olimpíada. Sequer vamos lá para disputar. Não é a base? Não é o pessoal novo que foi jogar? E jogadores jogando em time grande. Não foram convocados jogadores desconhecidos, não. Os jogadores estão jogando em equipes profissionais e equipes grandes do futebol brasileiro. Então, que existe uma deficiência nesse tipo de trabalho embaixo, existe sim. É por isso que a gente está tendo esse tipo de dificuldade para contratar. Porque se nós tivéssemos jogadores como nós tínhamos há tempos atrás e chovia jogador em qualidade técnica, é lógico que nós perdemos muita coisa com o avanço. Nós não temos mais campinho hoje, o jogador quer ficar... Tem menino que prefere jogar videogame e ficar no celular do que jogar uma pelada, né? Então eu sou daquela época, eu joguei em campo de paralelepípedo. Mas aquilo para mim era um prazer danado. Desde que tivesse uma bola, tudo estava bem. Paralelepípedo, campinho, na rua, bola de meia, tudo isso era ótimo. E naquela época a gente tinha um futebol mais irreverente, sabe? Um futebol mais audacioso, de mais dribles, mais bonito de se jogar. Alguns vão falar que eu estou falando do passado e que hoje em dia se modernizou e que hoje em dia tem que se correr mais. Lógico, a preparação física evoluiu, o jogo ficou mais rápido, o jogo ficou um pouco mais veloz, só que a qualidade técnica ela vai sempre superar a força física. A força física, se você tiver igual, equilibrar, o que jogar mais vai ganhar. Ela só equilibra com jogadores de menos potencial técnico. Aí não tem jeito, o físico vai ganhar sempre. Como muita gente costuma dizer, o fulano, vamos lá, o Pelé, o Zico, o Rivelino, será que jogariam hoje? O Garrincha? Será? Isso pelo amor de Deus, isso é até uma ofensa para esses caras que jogavam tudo que vocês podem imaginar e mais alguma coisa. Jogariam sim, jogariam muito mais, fariam muito mais gols. Então, o que a gente precisa é enxergar o presente. Há necessidade de se fazer alguma coisa urgente no futebol brasileiro, principalmente nas equipes de base. Outra coisa também que eu vejo que não é que as pessoas não notam. Está saindo jogador demais, garoto demais, cedo demais lá para fora. Eles saem sem estar totalmente formados. Os empresários pegam e botam eles na Europa, não sei de que maneira. Tem uma conversa muito boa. Muitos deles voltam decepcionados, sem estarem preparados. E não é o correto.
Sabe o que mudou? Antigamente, quando eu era novo, a gente falava para um garoto, eu já fui garoto, já tive meus sonhos, eu queria jogar primeiro no meu time, eu queria jogar no time profissional do Botafogo, como consegui. Eu queria chegar na seleção brasileira, não consegui. Eu queria jogar na Europa, eu consegui. Mas esses eram os sonhos. Hoje, você pergunta para um menino de 15 anos, qual é o seu sonho? Eu tenho perguntado para alguns garotos, qual é o seu sonho? Jogar na Europa. Peraí, cara. Existe um caminho a percorrer, existe uma escada, e toda escada tem degraus. Eu nunca vi alguém chegar embaixo de uma escada e chegar lá em cima sem passar por nenhum degrau. É difícil, só se alguém te jogar lá em cima, mas sozinho você não chega. Então, tudo tem um caminho a percorrer. É o que eu estou falando para esses meninos. Vocês têm hoje a oportunidade de estar jogando no Atlético, que é o único clube da primeira divisão hoje aqui. Isso é transitório. Toda hora vem um, sobe um, desce um, mas hoje a realidade é essa. O Atlético hoje é o 16º clube no ranking nacional. Vocês acham que é pouco? Tem clubes grandes, clubes considerados, com mais camisa, com mais história, que estão atrás. Então é o momento do Atlético é esse. Então a gente tem que ajudar para que o clube nunca mais tenha dificuldades. E eu acho que o caminho é esse aí. Arthur, é só para a gente poder encerrar agora, prometo que é a última, porque é um assunto que eu sou perguntado, vira e mexe, é um assunto que repercutiu bastante. Em dezembro, o Adson foi lá na Bandeirantes, no Sem Retranca, e ele deu uma declaração que repercutiu muito. O jogador hoje é mimadinho, o jogador hoje bota um fone de ouvido, não olha nem para o lado. O senhor até citou a geração que prefere jogar videogame. E aí se pergunta assim, se o presidente do clube está falando isso, como é que é as categorias de base do próprio clube, né? Como é que é as categorias de base do Atlético? E aí eu repasso essa pergunta para o senhor, né? Quando o Adson reclama de muito atleta mimadinho, de muito jogador que não tem aquela vontade de jogar futebol toda hora, como se era antigamente, não joga mais pelada, não se joga campo de terra, não se tem mais isso. Como é que o Atlético também faz em relação a esse tipo de jogador? Também tem um tipo de trabalho para esses atletas, assim, para tentar resgatar talvez a vontade, de mexer com eles também? Como é que fica isso para o senhor, que hoje é o coordenador técnico da base do Atlético? Bom, primeiro que o que ele falou, ele usou até um termo, né? Jogador Nutella, não é isso? Pois é, eu não vi, mas depois eu tive a oportunidade de ver isso aí. Ele falou alguma inverdade? Eu não vi nenhuma inverdade nisso aí. Pelo contrário, o que ele quis dizer é aquilo que eu até me referi um pouquinho antes. Hoje o jogador, ele não tem aquela vontade toda. Ele talvez... Tem gente que vem para o futebol, que não tem nem condições, simplesmente pelo fator financeiro, porque ele acha que ele vai ficar rico se der 2 chutinhos, se der 3 gols. Hoje você vê garoto de 15 anos com 2 empresários, assessor de imprensa, um monte de coisa assim, como se o assessor de imprensa fosse jogar por ele, como se o empresário fosse jogar por ele. A coisa está invertida, gente. Se coloca uma cobrança imensa, como se o cara fosse o maior do mundo, e não deu nenhum chute, já está, sabe? Então, a diferença está aí, nós temos que colocar as coisas no lugar. O jogador de futebol, aquele que quer ser jogador de futebol, você acha que é fácil? Não é fácil, não. Para mim começar a chegar lá, foi muito sacrifício, cara. Você tem que se privar de certas coisas. O bom profissional, ele se sacrifica, ele se priva de muitas coisas, ele tem que guardar o corpo dele, ele tem que trabalhar a parte técnica dele o máximo possível. Agora, se aquele garoto, aquele jovem, ele não está preparado para isso, isso para ele é um sacrifício, que para mim era um prazer. Por quê? Porque eu não gostava de futebol, gente. Eu amo futebol, é diferente. É por isso que eu estou até hoje. Eu costumo dizer às pessoas o seguinte: quando a gente gosta de uma coisa, a gente faz bem feito. Quando a gente gosta de algo, ou ama algo, você não quer que aquilo seja machucado. Aquilo tem que ser bem tratado. E é o caso que a gente faz. Então, quando ele se refere a isso, teve gente que ficou magoado. Mas magoado por quê? É só fazer o certo. Então, faça o seguinte: se você está no meio do futebol, procure ser o melhor. Procure fazer o melhor. Tire exemplos bons de pessoas que venceram. Isso não é só no futebol, não. Você vai para o basquete, a gente ouve a história do Oscar Schmidt, por exemplo, que ele sempre fala, ele treinava sempre mais do que todo mundo. Quanto mais cesta ele fazia, mais ele queria fazer. E era assim que era feito. A gente só aprimora se a gente sempre pensar em melhorar. Agora, a geração de hoje, que pelo que eu entendo que ele se referiu, é que primeiro eles pensam no celular, segundo na rede social. Eles estão muito mais preocupados com isso.
Eu tenho certeza, tem gente que vai para o treino, vai para o campo, sequer desliga o celular, deixa só ele apagadinho ali no coisa. Quando termina o treino, quando o professor apita, ele vaza rapidinho para ele saber quantas mensagens tem ali, quantas curtidas tem ali, por aí afora. Você acha que essa pessoa está tão envolvida assim, está tão preocupada assim? Gente, eu costumo dizer o seguinte, quando você está no trabalho, você está dentro do seu trabalho, aquilo que você faz, não tem tempo para você melhorar. Se você precisa fazer uma coisa melhor, você tem que dar o tempo necessário para isso. Você tem tempo suficiente para falar depois com a namorada, com os amigos, curtir as redes sociais, tudo tem seu tempo, mas você tem que colocar na frente o seu objetivo primeiro, o seu trabalho primeiro. Depois é a hora do lazer. Eu acho que a coisa está mais invertida, as pessoas não estão dando esse valor todo, os jovens não estão dando esse valor todo, aí você acaba não fazendo a coisa como tem que ser feito. Essa é uma opinião minha, né?